Vale Europeu de Santa Catarina é conhecido pelas celebrações da imigração alemã. Mas, a partir de agora, é possível conhecer a relação binacional entre Brasil e Alemanha de uma forma mais ampla. Recentemente, em Pomerode, o Museu Interativo Brasil-Alemanha abriu suas portas. E aqui no museu, além de informações sobre idioma, cultura, arquitetura, a gente também encontra um display que mostra as histórias dos imigrantes alemães aqui do Vale. Olha só que interessante, a pessoa vem aqui, aperta em registros históricos, aperta em ouça e vai aparecer as cartas aqui, ó, dos imigrantes. São cartas reais. A gente escolhe uma delas. Ela está toda escrita em alemão, mas conforme vai passando, conforme vai lendo, ela vai se autotraduzindo. Para uma experiência mais imersiva, basta pegar o telefone ao lado e acompanhar a narração disponível em alemão e português. O museu apresenta duas seções distintas, sendo a primeira focada na história dos imigrantes alemães e a segunda dedicada a comparativos atuais entre Brasil e Alemanha. Segundo o Michael Werner, diretor criativo do museu, a proposta é utilizar a diversão e o contato interativo com a informação para relacionar os dois países de maneira inesperada. Traduzir aquilo que as pessoas naturalmente estão acostumadas em um museu, que é um museu que você não toca, e transformar isso para um museu que você deve tocar para conseguir entender a informação. Tem mais de 25 instalações, as pessoas podem fazer muitas coisas, podem se dedicar dentro do seu tempo, daquilo que elas querem explorar, daquilo que elas querem conhecer. O museu ele é totalmente autoguiado, isso significa que a pessoa entra e faz toda a visitação por conta própria. Nós funcionamos de quarta a domingo, das 9 até as 19 horas, e o ingresso custa R$40 e a meia entrada, para todos que têm direito, R$20 e crianças até 6 anos não pagam. Dentre os visitantes do museu estava Justin, um intercambista de Koblenz, do sudoeste da Alemanha. Ele comentou que o acervo do museu retrata bem a história de seu país de origem e que a região de Pomerode possui semelhanças com a sua terra natal. Por exemplo, na culinária, no estilo das casas aqui em Pomerode, por exemplo, tem umas casas que seguem um estilo alemão. Daí também me lembra um pouco do estilo da Alemanha. O intercambista alemão também comentou que se surpreendeu com as semelhanças gastronômicas que encontrou na região do Vale do Itajaí em relação à sua terra natal, a Alemanha. Tem um restaurante onde eles têm alguns pratos, por exemplo, tem umas salsichas que eu não esperava encontrar aqui, a salsicha branca da Bavária e várias outras comidas também. Por exemplo, o repolho eles comem aqui, também não esperava isso. O repolho branco. Só que aqui no Brasil eles até colocam o repolho onde a gente na Alemanha não faz isso. Por exemplo, eles colocam o repolho no cachorro-quente, que a gente não faz na Alemanha, e daí chamam de cachorro-quente alemão. Além de Justin, eu também conversei com outros visitantes do museu. Entre eles estava Luciana, que já havia visitado museus interativos em Berlim, na Alemanha. Ela observou que a combinação de informação e interatividade é muito eficaz para despertar o interesse do público infanto-juvenil pela aprendizagem. Percebi que muitas crianças estavam no museu com suas professoras, participando, interagindo, e eu acho que essa proposta aqui vem de encontro a essa ideia de que as crianças podem aprender de uma forma diferente, mais gostosa, mais interativa. Eu tenho um filho de 14 anos, enfim, ele adora história, mas só ler, né, ou só olhar figuras sem poder interagir, às vezes torna o processo um pouco chato. Acho que só vem acrescentar. Uma das atrações que mais impressionou Luciana foi o display que exibe como as informações eram noticiadas de maneiras diferentes nos jornais da Alemanha e do Brasil. Comparação entre as formas com que a imprensa se comunica com a população, eu achei bem interessante. Também conversei com o Conrad, que me disse que, como estudante, aproveitou bastante a área do museu, que mostra as atualidades das duas nações. Gostei do quiz que tem sobre as imagens que aparecem, e daí normalmente é vinculado entre a Alemanha, Pomerode e Blumenau. As questões geográficas do Brasil comparado à Alemanha e
um pouco sobre as notícias que teve, assim, como é a comparação entre os jornais. E também conversei com Dayana, que estava visitando um museu interativo pela primeira vez e se surpreendeu com a experiência. Eu achei bem interessante a infraestrutura do espaço, principalmente por a gente poder trazer as crianças, poder mostrar para elas também essa interação. A minha filha é pequenininha ainda, mas ela está adorando o espaço, então achei bem legal. Eu gostei bastante da parte de interação, assim, de você estar adivinhando dessas charadinhas que tem ali, mas aqui eu ainda estou conhecendo. E agora, a minha parte favorita do museu. Sem dúvida, o painel analógico interativo com nichos giratórios, portas e gavetas bem elaborados para surpreender e ensinar de maneira lúdica sobre a cultura e atualidades da Alemanha e do Brasil. O Museu Interativo Brasil-Alemanha está localizado no Centro Histórico de Pomerode, anexo ao Parque Municipal Rio Testo. As visitações podem ser realizadas de quarta-feira a sábado, das 9 da manhã às 7 horas da noite. Já aos domingos e feriados, das 9 da manhã às 6 horas da tarde.